Olá para você que acompanha o canal SNTV, estou do lado do presidente da Igreja Central, da Adventista do Sétimo Dia aqui em Macapá, o pastor Josué de Almeida, para a gente falar sobre vários assuntos relacionados aqui a essa religião, que para muita gente, pastor, a gente estava até conversando aqui no off, tem gente que tem uma impressão assim, um pouco equivocada do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acha que é uma igreja muito fechada, severa demais, fundamentalista ao extremo, que proíbe tudo. Como é que é? O que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Muito obrigado, Celes. Feliz ano novo para você. Para o senhor também. Quero saudar também aqui os seus telespectadores, os seus seguidores, e parabenizar pelo portal e pelo trabalho relevante que você tem feito. Você me permite fazer uma correção? Uhum. Eu sou o diretor da sede regional da Igreja Adventista aqui no Amapá. Nós, então, somos aqui uma missão. Essa nossa missão é Missão Pará Amapá. A presidência reside lá no Pará, na cidade de Ananindeua. E aqui, então, nós temos uma sede regional e aí eu sou o diretor dessa sede. Eu posso dizer que eu sou o representante da igreja aqui. Nós somos 12 distritos pastorais, temos hoje mais de 130 congregações, crescemos bastante até nesse período aí de pandemia e atendemos o estado inteiro. Macapá, Laranjal do Jari, Oiapoque, em todas as cidades nós temos a Igreja Adventista. Aí Deus me possibilitou, me deu a bênção de plantar uma igreja na última cidade amapaense que não tinha Igreja Adventista, que era a cidade de Itaubal. Então, no mapa da presença da Igreja Adventista... Os 16 municípios agora. Exatamente. E a última cidade era exatamente Itaubal do Piririm, que não tinha, e graças a Deus nós... plantamos essa igreja lá faz em torno aí de 4 anos ou 5 anos atrás. Acho que foi bom só ter explicado essa organização, esse fluxograma, digamos assim, da igreja adventista, porque é um pouco diferente das igrejas que a gente costuma conhecer, né? Tem um presidente da Assembleia de Deus no Amapá, tem um presidente da Igreja Batista, então tem uma direção regional, né? Que sim. Essa hierarquia responde à presidência que fica em Ananindeua. Exato. No nosso caso, é porque nós ainda não somos uma missão. Nós somos uma igreja em crescimento. Na verdade, nesta região da Missão Pará Amapá, o maior crescimento se dá aqui no Amapá. Hoje em dia, nós somos responsáveis pelos maiores índices de crescimento da igreja em toda a Missão Pará Amapá. Como você falou de administração, então nós estamos nos encaminhando para no futuro termos uma missão amapaense. Aí sim, nós vamos ter toda a estrutura da igreja alocada aqui no Amapá. E o que é que precisa para isso? Precisa crescer em número de membros, precisa também ter sustentabilidade financeira. Uhum. Então, todas essas questões, por quê? Porque aí a missão ela vai ser livre de subsídios, né? Ela tem subsídios apenas de uma outra organização superior, que é a União Norte Brasileira. E aí eu já posso dar um passo a mais. Essa união responde a uma outra organização superior, que é a Divisão Sul-Americana, que responde, então, à Associação da Igreja Adventista do Sétimo, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica nos Estados Unidos, que nós temos ali, então, a nossa organização para o mundo inteiro. Pois é, falando em mundo inteiro, né, saindo agora da organização, né, institucional da igreja. Pastor, como foi que nasceu a Igreja Adventista no mundo? A origem? Muito bem. A Igreja Adventista, é muito interessante você fazer essa pergunta, porque a tua primeira pergunta, que eu não respondi, eu vou tentar responder tudo agora, Ela fala sobre se a Igreja Adventista é uma igreja severa demais, se é uma igreja com muitas regras e assim por diante. Não é. A Igreja Adventista é uma igreja que ela tem uma marca muito importante. Que marca é essa? É justamente a marca da pregação da volta de Jesus. A Igreja Adventista ela está no mundo oficialmente organizado a partir de 1863. Ela é oriunda de um movimento de despertamento religioso que aconteceu por volta de 1831 e que culminou em 1844 com um fato histórico conhecido como Grande Desapontamento. Muitas pessoas costumam dizer que aquilo ali era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não era. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge após esse grande desapontamento. Depois a gente vai explicar, você explica o que foi o dia do grande desapontamento. Grande desapontamento, exato. Então,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge, então, na esteira de pregar a volta de Jesus. Nesse período de estudos, a igreja, então, ela foi levada a reconhecer a validade dos mandamentos, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que está descrito em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. Lá, então, está ali a nossa, como é que eu posso dizer, nossa regra de conduta. Mas isso não sobre a questão, alguém pode dizer, mas adventista não come isso, não come aquilo. Bem, nós também temos uma vertente que é muito reconhecida no mundo todo, que é a questão da reforma de saúde. Nós, como igreja adventista, nós somos muito conhecidos, por quê? Porque promovemos a saúde. Nós temos hospitais, nós temos sanatórios, nós temos casas de recuperação, de diversas nessas áreas de saúde, e tentamos viver ali o melhor do viver saudável, da saúde. Há pouco tempo atrás foi feita aí uma pesquisa, se eu não me engano, posso estar enganado aqui na fonte, mas se eu não me engano, uma revista internacional geográfica aí, dizendo que tinham 3 povos que tinham mais longevidade, ou seja, viviam mais e melhor. Dos 3 povos, um desses 3 eram justamente os adventistas do sétimo dia. Eram pessoas que viviam mais, ou seja, viviam mais tempo e viviam melhor. Foi feita, inclusive, uma matéria muito interessante na cidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, com a comunidade adventista dali. Então, ou seja, a igreja, se você vem na igreja, nossos jovens praticam futebol, nossos jovens, e a igreja em si, nós fazemos atividades sociais, nós temos inclusive como é que eu posso dizer, um divertimento muito interessante, que é a nossa social, onde existem brincadeiras de roda e assim por diante, entendeu? Nós não somos um grupo fechado, dentro de si, dentro de uma masmorra de regras, não é isso. Nós seguimos a Deus, guardamos os mandamentos, cuidamos da nossa saúde, porque entendemos que, como já dizia o filósofo, um corpo são, ele pode então manter uma mente santa também, uma mente sã. Pastor, uma das, não sei se a gente pode dizer que regras de comportamento alimentar dentro da igreja é não consumir carne de porco. Mas não existe também um certo consenso, uma corrente dos nutricionistas que diz que a carne de porco é uma carne saudável, uma carne branca, e até teria menos colesterol, faria mais bem ao corpo do que a própria carne bovina. E a Bíblia diz não, lá no Velho Testamento é bem literal, né? Está dizendo que não é para comer porco, né? Então, como é que é essa polêmica? Como vocês lidam com isso? Qual é o fundamento? Interessante, né? Não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, Pedro recebe uma visão, no capítulo 10 de Atos, e lá desce um lençol, e a Bíblia diz que com toda sorte de quadrúpedes. Devia ter porco ali no meio também. Uhum. E aí a visão, ele ouve uma voz dizendo, vai, mata e come. Ele tem esse sonho 2 vezes. E nas 2 vezes a resposta de Pedro não é, porque ele, como é um homem obediente a Deus, ele deveria ir matar e comer. Só que a resposta de Pedro é, eu nunca comi coisa imunda ou comum. Ou seja, ele não matou, não comeu. Ele, na verdade, queria entender por que recebeu essa ordem. Depois a gente entende que a visão não se referia aos animais, mas sim aos romanos, que ele já iria entrar em contato e que receberam o mesmo dom que ele havia recebido. Então, Pedro era um dos que não queria, como é que eu posso dizer, para ele, a igreja tinha que a princípio, ficar circunscrita apenas aos judeus, bem depois, talvez, aos gentios, mas em segunda classe. E agora, então, Pedro chega à conclusão de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, tem também essa questão no Novo Testamento. Você falou sobre nutricionistas, né? Não, mas no Velho Testamento está dizendo... Não, no Velho Testamento é lei, né? Velho Testamento é lei. Inclusive, o livro de Isaías diz que quem come carne de porco não vai para o céu. É complicado, né? Você falou de nutricionistas. Pois é. Eles dizem que é uma carne saudável. Vamos falar de médicos? Sim. Quando você faz uma cirurgia, uma das recomendações do médico qual é para você? É não comer a carne de porco, nada remoso, né? Exatamente, né? Uma mulher que fez camarão, comer camarão, essas comidas reimosas. O que a gente tem percebido, Célis, é que ao longo do tempo a gente tem tido informações hoje, pelo menos os médicos que eu conheço, muitos cientistas, até séries de TV. Um dia desses eu vi uma série aí sobre uma série que fala sobre um médico, não sei se eu posso falar, o Dr. House,
que teve um episódio exatamente sobre o efeito da carne do porco, um problema neurológico da mulher. Ela tinha um verme, uma tênia, né, no fêmur, então ela tinha também no cérebro. E foi do consumo de carne? E foi do consumo do presunto, né? Que ela comia presunto, então ele descobriu que ela não era judia por conta disso e descobriu que essas tênias, esses vermes estavam instalados já, inclusive no cérebro dela. Então, assim, o que a gente tem percebido hoje de informação científica é que a ciência ela está comprovando aquilo que a Bíblia disse. Lógico, nós entendemos que existem interesses comerciais em diversas áreas, entendeu? Que podem estar por trás desse aconselhamento. Não, pode comer, que está exatamente. Tranquilo. Mas o que a ciência tem comprovado é que a carne do porco é uma carne altamente calórica, tem muito colesterol e tem essa questão aí dos vermes e a tênia é uma delas aí. O que eu digo para você, no passado nós não tínhamos esse avanço científico. Então Deus diz o seguinte: confia em mim, crê em mim, não come carne de porco. Hoje nós temos a Bíblia e nós temos a ciência. E a ciência está comprovando o que está escrito na Bíblia. O pior é que pizza de calabresa todo mundo gosta de pizza de calabresa. Mas eu só comia antes carne de porco, antes de ser adventista? Só comia? Não. Você sempre foi adventista? Eu não, nem sempre fui adventista, mas a minha família não costumava, né? Então não foi muito difícil. Então, eu passei por uma situação interessante, que uma vez, para me afrontar, alguém da minha família que não gostou pelo fato de eu ser adventista, trouxe uma cabeça de porco. E aí o pessoal ia comer porco. E aí minha mãe disse: como é que você traz porco? A gente nunca comeu porco. Minha casa era uma casa de madeira, tinha o giral. E aí a cabeça de porco ficou lá no giral. E a gente teve que dar fim na cabeça de porco ali. Mas, como é que eu posso dizer? Eu vejo que hoje eu sou uma pessoa saudável. E graças a Deus e a esses conselhos acerca da saúde, eu também acredito essa saúde exatamente a Deus e à educação que Ele me deu através dessa abstinência. A gente tem que aprender a se abster de algumas coisas. O Dalai Lama, ele diz o seguinte, que o homem ele passa a vida toda perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E aí, no final da vida, ele tem que gastar todo o dinheiro dele para tentar recuperar a saúde, mas não consegue. Então, eu nesse sentido, eu concordo com o Dalai Lama. Às vezes nem dá tempo, né, de não dá recuperar. Tempo, exatamente, né? Não dá tempo de recuperar. E perdeu todo o dinheiro. Pastor, e o sábado? Tem religião... Já tem algumas ramificações de igrejas evangélicas, né, que dizem que o dia do descanso é no domingo, aí os adventistas não, é no sábado. O sétimo dia é o sábado mesmo. O sétimo dia é o sábado. Está entre os 10 mandamentos. Por que existe essa diferença, pastor? Assim? Bem... Deve ser bem complexo, né? Mas... Nem é tão complexo assim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende que a Bíblia inteira, ela é a palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamento. Mas o sábado, ele não é algo que está restrito apenas ao Antigo Testamento. Quando a gente chega, por exemplo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz no livro de Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele mostra que, olha, o mais importante não é o sábado, o mais importante é você. E é por isso que eu instituí o sábado. Quando você chega lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 1, verso 10, João diz assim: achei meu espírito no dia do Senhor. Quando você volta para o Antigo Testamento, você vê, o Senhor do sábado, você viu, né? Jesus dizendo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E quando você chega no mandamento, o mandamento diz, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então a gente chega, como nossa base é bíblica, é apenas a Bíblia, então a gente conclui que o sábado, ele é o dia do Senhor. Se uma igreja, uma denominação, uma pessoa entende diferente, nós respeitamos, mas nós compreendemos que o sábado é um dia especial. Por que o sábado é um dia especial? Porque no sábado nós nos lembramos que nós não somos frutos de um acaso. Nós não somos frutos de uma sopa primordial, de algo assim explosivo. Nós somos frutos de um planejamento. E o sábado, a cada sábado nós lembramos disso. O mandamento diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Você percebe? O mandamento já diz. Por que você tem que guardar o sábado? Para lembrar que eu sou o Criador. Então nós somos felizes por guardar o sábado,
por estar a cada sábado na igreja, por estar a cada sábado nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas, oferecendo literatura. O sábado para a gente realmente é um dia especial. Agora, se alguma denominação, se algum irmão tem outro dia, nós respeitamos, mas nós pensamos dessa forma. Pastor, um pastor chamado Guilherme Miller, me corrija se eu estiver errado, calculou que Jesus ia voltar em 1844, no dia o quê? 22 de outubro. 22 de outubro. E muita gente se reuniu ali nos Estados Unidos, né? Qual foi o estado? No Maine, nos Estados Unidos. Muita gente reuniu ali para esperar, né? Todos os Estados Unidos teve essa expectativa. E Jesus não voltou naquele dia esperado. Exatamente. E o que aconteceu depois daquilo ali, pastor? Assim, você acha que teve gente que perdeu a fé, que foi para outra religião, ou saiu da religião completamente? Como é que foi o impacto disso na comunidade naquela época? Primeiro, parabéns, você estudou para a entrevista. Eu escuto os podcasts de vez em quando. Muito bem. Olha, a partir de 1818, Guilherme Miller era um fazendeiro batista, e ele começou, só que ele era deísta, ou seja, ele acreditava que Deus existia, mas ele acreditava que Deus era como se fosse uma pessoa que fez o mundo como um relojoeiro, que faz o relógio, dá corda no relógio e deixa lá. Essa era a filosofia dele. Até que ele teve algumas situações em que ele foi irrefutável para ele de que Deus não somente existe, mas como ele intervém na nossa vida. Vindo para cá agora, eu ia sofrer um acidente. A pessoa ia entrando aqui para onde nós estávamos, e eu tive que avisar o irmão, olha, ele vai entrar em cima, vai entrar no meio de você aí. Então, algumas pessoas podem dizer, isso aí é coincidência. Eu prefiro entender que é providência. Eu acredito providência de Deus. Então, Miller, ele não acreditava na providência de Deus, na intervenção de Deus. Mas depois que Deus agiu na vida dele, ele tinha um problema, que ele dizia, olha, a Bíblia, ela se contradiz muito. Então, eu vou estudar a Bíblia, para mostrar que a Bíblia não se contradiz. E ele começou a estudar, e ele foi bater exatamente nas profecias de Daniel. Daniel 8,14 especificamente, e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele então começou a estudar, reuniu materiais históricos, fontes de interpretação profética, e ele chegou a uma conclusão: Jesus vai voltar por volta de 1843 e 44. Tinha uma coerência esses dados, não, né? Tem uma coerência. Você, quando estuda, percebe que Miller ele acertou nos cálculos. O cálculo, a maneira, o modus operandi de fazer os cálculos com a profecia estão todos corretos. E aí hoje nós entendemos, nós adventistas do sétimo dia entendemos que Miller errou no evento. O evento que ele aguardava era a volta de Jesus. E tem uma coisa básica que Miller não prestou atenção. É que Jesus disse que nem o dia e nem a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então esse dia não foi revelado para a gente. Nós saberemos quando está próximo, mas nós não sabemos o dia. Então, aquela profecia não poderia ser a volta de Jesus. Era o que então? Aquela profecia, nós cremos que era exatamente o momento de que iniciaria o que nós chamamos de juízo investigativo. No céu tem um santuário. No capítulo 25 de Êxodo, nós temos Deus falando com Moisés. E aí Deus diz para Moisés assim, olha, faça exatamente como o modelo que eu te mostrei no monte, para falar sobre o santuário. Então ele viu um santuário. No capítulo 11 de Apocalipse, João diz assim, abriu-se então o santuário de Deus que está no céu. E no livro de Hebreus, novamente agora, Paulo diz que existe um santuário no céu. Então o santuário da terra era um modelo do santuário do céu. O santuário tinha pátio, santo e santíssimo. O santuário do céu também. Nós cremos, segundo a interpretação profética e também baseada exatamente nesse contexto do santuário, que Jesus iniciou ali um processo, o último processo antes de voltar à terra, que é o juízo investigativo. Ou seja, ele entrou no Santo dos Santos e agora ele está intercedendo por aqueles que serão salvos. Pastor, para a gente entrar na reta final da nossa conversa aqui, queria saber a avaliação que o senhor faz de 2021, que foi bem complicado, mais complicado talvez do que 2020, um pouco. Pandemia, o primeiro ano da pandemia foi 2020, depois de 2021 as pessoas pensavam que já retornariam para uma normalidade, mas não foi bem assim, já foi mais para o final de 2021 que deu para respirar um pouquinho mais, né? Mas como é que foi manter a igreja funcionando, né? Funcionando com culto, sem dispersar o povo, né?
na pandemia, com toda a necessidade de cuidado sanitário? Bem, foi difícil. Como para todas as organizações. Tem muitos idosos na igreja, Tem né? muitos idosos na igreja, muita gente no grupo de risco. Você sabe que a igreja, ela é talvez o grupo social dos idosos. Quando não tem mais alguma coisa, mas tem a igreja. E os irmãos gostam de estar na igreja. Mas os jovens também, viu? A igreja também é para os jovens. Muito jovens, a juventude está cada vez mais presente na igreja. Cada vez mais presente na igreja. Bem, foi difícil para a gente, mas nós cremos que Deus ele nos deu, a sabedoria de Deus nos ajudou. Hoje, depois da pandemia, nós ainda contabilizamos a tristeza de ter perdido alguns irmãos muito queridos, mas a igreja não podia parar, porque se a igreja para, Jesus mesmo disse que essa igreja ela deveria militar até a sua volta. E aí, graças a Deus, hoje nós temos essas ferramentas. Então, a igreja passou a deixar de reunir no templo, mas nunca deixou de reunir nas casas. Eu mesmo perdi a conta de quantas horas passei na frente do computador, no início bem precariamente. Quando eu olho as primeiras lives, meu Deus do céu, como é que eu fiz assim? Hoje não, hoje quando a gente faz, a igreja tem toda uma estrutura que está pensando inclusive em melhorar para transmissões de culto, para as lives e assim por diante. Reuniões, né? Reuniões. Eu, por exemplo, ia todo mês, às vezes eu tinha que ir em Belém para uma reunião com a liderança da igreja lá em Ananindeua. Hoje em dia eu não preciso mais, porque nós descobrimos que dá para fazer. Eu posso estar aqui e mesmo assim participar da reunião lá. E aí eu não, porque seria só um bate-pronto. Eu ia, fazia a reunião, participava da reunião e voltava. Hoje nós não precisamos ter esse gasto. Eu posso ficar aqui e fazer isso aí. Mas a maior lição de todas é a seguinte. As fogueiras da Idade Média não calaram a igreja. A Segunda Guerra Mundial, nenhum outro evento calou a igreja. E a pandemia também não parou a igreja. Independente de tudo, a igreja continuou. Tem um hino muito conhecido entre os cristãos que diz: entre provas, entre lutas, a igreja segue caminhando. E a igreja seguiu caminhando. Hoje nós estamos sonhando com a retomada, graças a Deus, e Ele deu sabedoria aos homens, e hoje nós temos aí as vacinas que estão sendo muito eficazes realmente, e a igreja está voltando ao convívio. Agora eu tive uma irmã idosa que baixou o hospital e tudo, mas já está bem. Coisa que, quando a gente sabia dessa notícia no passado, 2 anos atrás... O senhor mencionou que houve perdas de vidas na igreja, né? Sim. O que o adventista acredita quando alguém morre, acontece o quê? Nós cremos que quando alguém morre, segundo a Bíblia, nossa consciência ela apaga. Nós ficamos num estado de sono profundo. A pessoa dorme. A pessoa dorme, o seu corpo vai se desfazer, mas este corpo vai ser refeito novamente e a pessoa será despertada novamente na volta de Jesus. Inclusive, a Bíblia nos declara em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a seguinte expressão: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na nossa teologia, não há espaço para reencarnação, mas para ressurreição. Mas e quem só fez coisa ruim a vida inteira, vai acordar também? Quem sofre as coisas ruins ou só fez? Não, quem fez coisa ruim a vida inteira, cometeu crimes, Sim, porque a Bíblia também vai acordar. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, o livro de Apocalipse, capítulo 20, nós não chegamos lá, mas vamos chegar ainda, lá diz que depois de 1000 anos haverá a segunda ressurreição. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Para uma próxima entrevista aqui no nosso canal no SNTV. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela presença aqui. Feliz Ano Novo mais uma vez. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo para você também. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de curtir aí o nosso vídeo, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para o nosso canal. Até a próxima.